O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa aurora, ouvintes do Xadrez Verbal, meu nome é Felipe Figueiredo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, e o programa de hoje é marcado, por algumas excepcionalidades. Primeiro, apresentar nosso convidado, a gente vai ter um papo muito legal, muito interessante, com o professor Celso Castro, que é doutor em Antropologia Social, ele que é professor e diretor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, é um intelectual de uma importância muito grande pelo seu ramo de estudo, inclusive, né, que é a atuação, a formação da identidade dos militares brasileiros. Também tem livros sobre a história das Forças Armadas brasileiras, a atuação política das Forças Armadas brasileiras. Então é um tema muito pertinente, ainda mais no período histórico que vivemos. Então é uma conversa muito enriquecedora. Agora, quando eu falei de algumas excepcionalidades, a primeira é que você talvez tenha reparado que esse programa está ambos os feeds do Xadrez Verbal, tanto no programa, no noticiário semanal, quanto no feed do Repertório nessa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Isso se deve porque não teremos o programa habitual hoje, então colocamos esse programa nos dois feeds. Inclusive você que ainda não é inscrito no feed do Repertório, talvez isso até te motive um pouco, repito, é uma conversa muito legal. Segundo, vocês vão notar a ausência do Matias, justamente porque é uma semana que está um pouco atribulada para ele, então até por isso que não teremos o programa convencional, nada que vocês precisem se preocupar, tá? Porém, então não teremos o Matias nessa conversa, certo? E lembrando que, se você tiver sugestões de convidados ou convidadas para o repertório, mande a sua sugestão para contato@xadrezherbal.com, especialmente se você já tiver contato com a pessoa, se você já tiver uma ponte com a pessoa. E uma boa notícia, é que as suas sugestões serão válidas apenas para o ano que vem, tá? Para esse ano, para a temporada, essa temporada do repertório, já estamos fechados e vamos ter repertório toda semana agora, tá bom? Então, para conseguir cumprir a promessa, cumprir a meta, de fechar a temporada ainda em 2021, certo? Então, sem mais delongas, eu vou calar minha boca e vamos ouvir o professor Celso Castro. Bem, ouvintes do Repertório, é com muita satisfação que a gente recebe o professor Celso Castro, ele que é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e o UFRJ. Ele, desde 1986, é pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, uma das referências da área no Brasil, e ele que é diretor e professor titular também do CPDOC, que é ligado à Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, por nos receber e, como até acabei de mencionar em off, muito obrigado também, é um privilégio poder falar com o senhor, que foi bastante importante na minha formação e na formação de diversos estudantes não só de história, mas de diversas questões pertinentes ao Brasil. Boa tarde, professor. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, é um prazer poder colaborar aqui com você. Professor, começando pelo trabalho seminal do senhor, que é a obra O Espírito Militar, um antropólogo na caserna, de 1988, mas antes de falar do livro especificamente, na obra o senhor explica um pouco o motivo do senhor desejar pesquisar aquele tema, conta um pouco do histórico familiar do senhor, porém eu queria voltar um pouco antes, até para os nossos ouvintes, muitos deles são vestibulandos às vezes, como foi a escolha do senhor pela antropologia? Ali no final, no meados dos anos 1980, o senhor que é filho de um coronel do Exército, então como foi, o que motivou o senhor a escolher essa área? Bom, Felipe, eu
fiz vestibular para Ciências Sociais, né, o curso. É um curso que inclui antropologia, sociologia e ciência política. Tradicionalmente são essas 3 áreas. Eu fiz vestibular para o IFIX, da UFRJ, né? Antropologia você se especializa depois no mestrado e no doutorado. Quer dizer, o meu interesse por ciências sociais era porque era o que eu gostava de ler, né? Eu lia muita coisa, era muito autodidata em ciências sociais, lia também filosofia, psicologia, história, o que caía às mãos. Tive muita preocupação na época, né, com pergunta que, aliás, até hoje, quem se interessa por fazer ciências sociais pergunta, né, o mercado vai trabalhar em quê? Né, você não quer ganhar dinheiro, né? Esse tipo de pergunta. E, bom, que me fizeram também e que eu me fazia também, que é uma pergunta legítima, né? Mas hoje eu prefiro inverter um pouco a pergunta, né? E em vez de perguntar o que vai ser de você se você fizer ciências sociais, né? Eu pergunto, se você gosta disso, tem paixão por isso, o que será de você se não fizer ciências sociais, né? Então, acho que é mais interessante a gente ver pelo lado da paixão por uma determinada área, um determinado tipo de conhecimento. Quer dizer, na época, misturava tudo, né? Como eu disse, eu lia ciências sociais, história, filosofia, psicologia, mas um conjunto de temas, né? De livros ligados à compreensão, né? Do nosso papel na sociedade, na história, o momento que vivíamos, enfim, esse tipo de coisa. Mas hoje eu prefiro dizer que eu tinha paixão pelo tema e que a pergunta que, felizmente, eu não me fiz é o que teria sido de mim se eu não tivesse feito. Sou muito satisfeito de ter visto. E também as profissões são muito dinâmicas, né? Não só hoje em dia, há muito tempo atrás. Havia cursos que eram considerados, né, os que seriam de maior sucesso no futuro. Aliás, sempre saem umas matérias assim, né? As profissões do futuro, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos. A verdade é que a gente nunca sabe, a gente não tem a bola de cristal para saber daqui a 10, 20 anos o que é que vai acontecer. Eu me lembro que vários colegas da minha geração, com 17, 18 anos, foram fazer... Tinha um curso novo que se chamava Processamento de Dados. Era um curso que existia na PUC-Rio, é novo também, a FRJ tinha acabado de abrir, né? Esse processamento de dados é o futuro. E, enfim, os meus colegas todos que fizeram esse curso, 20 anos depois, vamos dizer, com a microcomputação, tudo que eles estudaram simplesmente deixou de ter sentido, né? Porque o que eles aprenderam era para outro universo, vamos dizer, cibernético de grandes máquinas. Todos perderam emprego, e para jovens que já nasceram nessa fase micro, né? Da microinformática e das redes, enfim. Então, eu sou muito cético a pensar em termos de ocupação futura. Ninguém sabe daqui a 10, 20, 30 anos, né, quando você tiver, né, durante a sua carreira, o que vai ser. Então, eu prefiro para os jovens dizer, siga a sua paixão, seja qualquer for, aquela que for. E provavelmente vão ter que se reinventar ao longo, né, da sua trajetória várias vezes. Então, mas, enfim, eu fui estudar ciências sociais porque eu gostava. E fiz, como você falou, eu venho de uma família. Meu pai era militar, oficial do Exército, tinha várias, vamos dizer, diferenças ideológicas e políticas com ele na época, mas eu sempre faço questão de chamar a atenção que ele nunca foi contra nenhuma opção minha, nunca censurou, nunca criticou. Inclusive, essa opção por ciências sociais, vários colegas dele, na época, criticaram. Me lembro muito disso, né? Falando com meu pai, Castro, cuidado, teu filho vai virar comunista, esse tipo de coisa, porque eu fiz o vestibular em 81. Eu entrei em 81, fiz no final de 80. Né? Então, já era a fase de abertura, mas ainda um momento tenso, né, do regime militar. Mas, enfim, mas eu não fiz por conta, né, da minha origem, não. Pelo contrário, como eu disse, eu tinha várias diferenças políticas, ideológicas com meu pai. Eu fiz pelo interesse, realmente, pelo tema. Na graduação, eu fui me interessando mais por antropologia, em grande parte pelos professores, né, que eu tive. Era uma geração mais nova de professores, uma nova assim, com pesquisa, né, formados na pós-graduação moderna, que você tem que fazer tese, pesquisa de campo, esse tipo de coisa, me apaixonava muito.
E, ao longo da graduação, fiz várias matérias de eletivas de antropologia. Eu fiz, em particular, um trabalho de curso que a professora pediu que os alunos fizessem uma experiência prática de campo, ou com entrevista, ou de observação participante. O trabalho, isso já foi penúltimo período. E eu fiquei na dúvida, não sabia o que fazer. Por acaso, encontrei com um amigo meu que tinha estudado no Colégio Naval. 6 meses só, ele saiu. Saiu por conta de trote que ele denunciou, teve uma crise, foram expulsos mais de uma dezena de alunos e tal. Eu, conversando com ele, disse, poxa, Arnaldo, você me daria uma entrevista sobre isso? E ele falou, sim, também tem mais uns 4 ou 5 colegas da época. Então, eu entrevistei um grupo que tinha vivido um drama, né, social, no sentido sociológico do termo, que resultou numa expulsão. Eu fiz um trabalho de curso, me apaixonei, né, pelo trabalho, pela pesquisa, que lidava com ritual, trote como ritual, enfim, afirmação de hierarquia, uma série de questões. E pronto, isso foi trabalho de curso, como eu disse. Depois de me formado já por acaso, eu estagiava já no CPDOC, e um colega do CPDOC, que era mestrando no museu, ele falou, olha, tem um professor que acho que vai se interessar por esse tema e tal, você posso levar para ele ver? Eu digo, pode. Enfim, levou para um professor, que era o Luiz Fernando Duarte, mas que disse, não, mostra para o Gilberto Velho, que o pai dele é militar, ele se interessa por esses temas e tal. E aí ele levou para o Gilberto Velho, que leu e me chamou, quer dizer, perguntou se eu gostaria de conversar, né? Eu fiquei muito, muito preocupado, porque, enfim, Gilberto Velho era minha bibliografia de graduação, né? Mas fui ao museu, conversei com ele, elogiou o trabalho, me estimulou a fazer a prova para o museu, e, enfim, aí fiz, entrei, fui orientando dele no mestrado e no doutorado. Então, a minha trajetória até chegar à antropologia é essa. Mas sempre muito próximo não, muito imerso também na história, né? Apesar do meu diploma de mestre e doutor ter sido em antropologia, o doutorado eu peguei um tema histórico, embora fosse uma abordagem antropológica, mas trabalhei no CPDOC, um estagiário desde os 20 anos, né? Estou já desde, enfim, 83 como estagiário, 86 como funcionário. Então, sempre trabalhei, organizei arquivos, enfim, entrevistas, pesquisa histórica, e agora, pela lei, né, da profissão, me tornei oficialmente também, já tive reconhecido como historiador. Então, sou um misto de antropólogo e historiador. Inclusive, a minha formação em história, mas o primeiro contato que eu tive com o senhor foi na época que eu estava para prestar o vestibular, ali em 2003, com o livro A Invenção do Exército Brasileiro, daquela coleção de bolso da Jorge Zahar. E depois eu ainda também tive eu tenho, né, o Pesquisando em Arquivos, que também é do senhor. Uma outra coleção, eu coordenei essas 2 coleções para a Zahar. Uma chamava-se Descobrindo o Brasil, que enfim, foi ótimo, foram dezenas de livros, e vários primeiros livros, aliás, né, de autores todos brasileiros que eu convidei. E teve uma outra que era Ciências Sociais Passo a Passo, que é que incluía esse Pesquisando em Arquivos, que você mencionou. Exatamente. E sempre tive uma relação muito, muito prazerosa com a Zahar. E hoje virou um selo da Companhia das Letras, né? Isso, e aproveitando, não é jabá, esse podcast não é um podcast publi, tá, gente? Mas é apenas o reconhecimento do trabalho. A obra, né, que eu mencionei, O Espírito Militar do Senhor, teve uma nova edição agora, em setembro, justamente pela Jorge Zahar, e eu gostaria que o senhor mencionasse para os nossos ouvintes o que foi atualizado na obra, né, que foi uma pesquisa de campo que o senhor fez na AMAN, no final dos anos 1980, na Academia Militar das Agulhas Negras, do Exército Brasileiro, e como o senhor olha hoje para esse trabalho, que um comentário que já é clichê, mas é impossível não repetir, que mesmo ele tendo 30 anos de idade, ele continua muito atual e ganhou uma camada ainda maior de pertinência devido aos últimos anos da política brasileira. Várias vezes falam, agora que saíram, né, várias matérias e opiniões sobre a nova edição do livro, que ele virou um clássico. Só me faz sentir mais velho, mas enfim. O livro ele foi resultado, como você mencionou, da pesquisa que eu fiz no meu mestrado em antropologia social, né? Que também foi
por acaso que surgiu, né? As pessoas hoje, quando sabem da minha... Eu sou filho de militar, né? Meu pai foi oficial do Exército, já faleceu há vários anos, foi até o posto de coronel só. Mas parece óbvio o interesse, né? Mas mesmo quando entrei no museu, eu não tinha interesse em estudar militares. Pelo contrário, cheguei até a fazer um diáriozinho de campo, Ilha Grande, que eu tinha uma comunidade da Assembleia de Deus, ou religião, algum tema, eu não sabia o que eu ia estudar, né? O que aconteceu? Quando eu entrei no mestrado, no final do primeiro semestre, eu fiz um curso com Gilberto, logo no início, Gilberto Velho, né? Dava um curso de antropologia urbana, que eu gostei muito, tinha muita afinidade com o trabalho dele, e precisava escolher orientador. Né? E aí, depois de uns meses, eu fui muito tímido ainda, perguntar se o Gilberto aceitaria ser meu orientador. Ele disse que aceitou, com prazer e tal, e perguntou, mas você já tem um tema de pesquisa? Qual é? Você quer continuar estudando militares? Porque ele lembrou do trabalho do Trotsky que ele tinha lido uns meses antes. Eu falei, olha, Gilberto, eu não sei, porque eu tenho vontade de fazer pesquisa de campo. Eu não quero trabalhar só com discurso, por exemplo, com, sei lá, revistas militares, ou matérias de jornal, ou mesmo entrevistas com militares na reserva. Eu queria realmente ter experiência de pesquisa de campo que fosse alguma instituição militar, em alguma coisa central, como, por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que é onde forma. Eu me lembro que o Gilberto falou, isso é praticamente impossível, né? Como é que você vai fazer uma pesquisa de campo antropológica na AMAN? Eu falei, pois acho que eu vou tentar, vou pedir autorização, quem sabe dão. E aí tem uma longa história que eu não vou entrar aqui. Escrevi uma carta, enfim, o comandante da AMAN não queria que eu fizesse a pesquisa na época, eu pedi para o general que estava no topo da cadeia de ensino do Exército, em Brasília. O senhor conta um pouco dessa história toda na obra, isso, né? Que o senhor teve que ficar de olho para que a carta chegasse, inclusive, ao comandante da AMAN. Sim, essa história é interessante não só pelos detalhes, né, de como os acasos e as coisas acontecem, às vezes, de forma impensada ou não planejada, mas também ajuda a entender a lógica da própria instituição militar, né, como é que funciona a hierarquia, os canais burocráticos, os escalões, né, de comando. E o general de exército estava no topo da área de ensino do Exército, eu nunca o conheci, meu pai não o conhecia. Ele leu a carta, gostou e autorizou. E aí desceu para a AMAN como ordem. Eu cheguei a ver o papel, né? Autorizo por tratar-se de assunto, sei lá, potencial interesse do Exército, alguma coisa assim que ele escreveu, cumpra-se. E aí o comandante da AMAN, mesmo não gostando da ideia, me recebeu de uma forma bastante ríspida, aliás, eu detalho isso nessa nova edição, num texto um novo capítulo, na verdade, que eu escrevi, mas, enfim, fiz a minha pesquisa. E aí foi, por um lado, um grande peso, porque era a primeira vez que alguém entrava na instituição militar para fazer esse tipo de pesquisa, né, antropológica, mais sociológica, qualitativa. Você tinha trabalhos muitos, tanto na área de história ou de ciência política, que lidavam com fontes, vamos dizer, públicas, externas, ou com outra entrevista com um militar na reserva, né? Mas não, vamos dizer, cruzando os muros da caserna e tentando ver a formação da construção da identidade militar a partir da perspectiva militar, né? O que significa ser militar? Então tinha um grande desafio, uma grande responsabilidade. Por outro lado, era, enfim, maravilhoso estar lá fazendo pesquisa, né, do jeito que eu queria e, enfim, durante um ano, de meados de 87 e meados de 88, eu fiquei indo à AMAN várias temporadas e fiz a minha dissertação de mestrado, Espírito Militar era o título, que eu defendi em 89, e aí em 90 foi publicado pela Zahar. Eu tinha, enfim, 27 anos, então hoje ficou mais fácil até o mercado editorial, até porque tem muitas editoras online, publicação, e-book, ficou mais fácil publicar. Na época, nossa, era o Olimpo, né, para um jovem de 27 anos publicar, ainda mais pela Zahar, na coleção do Gilberto, enfim, fiquei muito contente. O livro foi muito bem recebido, modéstia à parte, porque era muito pioneiro, enfim, os trabalhos de ciências sociais que lidaram
né, numa perspectiva mais qualitativa com esse universo. Sempre fizeram referência ao trabalho, fiquei muito contente. Saiu uma segunda edição em 2004, ele já estava esgotado. Eu escrevi um pequeno prefácio, enfim, acrescentando algumas informações sobre o que tinha acontecido desde então, não era muita coisa. Mas agora, como você mencionou, enfim, né, passados já 31 anos, né, da primeira edição, ele estava esgotado também, tinha só a versão online, a editora quis republicar. Isso, obviamente, tem a ver com a conjuntura, vamos dizer, histórica e política atual, né? Nós temos uma participação militar na vida política nacional como não víamos desde o tempo do regime militar. Certamente não tivemos isso em 30 anos depois da nova República, né? A transição do governo militar, né, de um presidente militar para um civil, que ocorreu em 85, né, ou 88, se quiser tomar a Constituição como um marco, tanto faz, mas durante 30 anos, 33 anos, depende do marco que você quiser, a gente não teve manifestação de oficiais na ativa no jogo político. Exceto, eventualmente, um general indo para a reserva já daí a alguns dias ou semanas, fazer um discurso de despedida, citava alguma coisa, sempre meio nebulosa, né? O cólera das legiões, uma coisa meio vaga. Mas, quer dizer, isso foi quebrado, eu acho, dia 3 de abril de 2018, quando o comandante do Exército, na ativa, né, o general Vilas Boas, soltou, enfim, 2 tweets, né, às vésperas do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, e que aí ele, enfim, embora não mencione explicitamente isso, evidentemente foi lido, né, como uma ameaça. Ele diz, eu respeito a opinião dele, que foi um alerta, mas foi lido por, né, muitas pessoas e instituições como uma ameaça ao julgamento no STF que aconteceria. O fato é que agora, há pouco tempo, né, eu fiz uma entrevista com o general Vilas Boas, né, basicamente agosto e setembro de 2019, e publiquei, né, o livro que saiu ano passado, Conversa com o Comandante, que é a edição dessa entrevista, uma longa entrevista, né, na qual ele menciona que circulou o texto, né, previamente dos 2 tweets, né, não sei se foi só de 1 ou de 2, mas enfim, ele circulou entre o alto comando, entre outros generais do alto comando, e isso durante o dia inteiro ficaram chegando ao texto final, o que demonstra evidentemente que aí você tem uma manifestação institucional e não apenas, né, de um indivíduo, né, mas de um comandante e, enfim, publicizando algo que foi discutido antes. Eu acho que isso é um marco, porque, como eu disse, durante 3 décadas a gente não teve isso. Os militares saíram, a instituição saiu mal, em termos de políticos, em termos de prestígio, né, por mais que tenhamos sempre feito essas pesquisas de opinião, mostrando como que o Exército, as Forças Armadas, né, mas o Exército aqui em particular, das instituições, com maior confiança e tal. Sim, de fato embora agora no governo Bolsonaro tenha caído bastante, né? Eu acho que esses dados, né, a gente teve uma pesquisa recente do Ibope, o XP, PESP, né, recente, em que mostra como que esse grau de confiança em dezembro de 2018 era de 70% nas Forças Armadas, né? E em junho de 21, quer dizer, 2 anos e meio já no governo Bolsonaro, baixou de 70% para 58%. Ainda é alta, né? Está próximo apenas da Igreja Católica, tem 55%, ONU tem 55%, mas acho que é o efeito já dessa exposição pelo fato de estar presente, né, atuando no cenário político. Isso trouxe, então, interesse, né, como você comentou, pelo livro e por essa atualização. Temos um presidente
né, que foi oriundo da AMAN. Bolsonaro é da turma de 77, e tem vários, vamos dizer, dessa geração dele, né? A turma é o ano de formatura, né? O general Heleno é de 69, o Vilas Boas é de 73, Mourão, vice-presidente, é de 75, o general Ramos é de 79, o Fernando Azevedo de Silva é de 76, enfim, todos ali, né, nesses 10 anos ali dessa geração. E também todos esses que eu mencionei, filhos de militares. Exatamente, professor. Eu vou aproveitar esse gancho, desculpe interromper o senhor, mas porque o senhor já tangenciou uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: o atual comandante do Exército, né, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele é da turma de 1980, e ele é o primeiro comandante do Exército que se forma depois do AI-5. Né, e o senhor elencou vários desses integrantes do governo que são formados durante a década de 1970, quando o AI-5 vigorava. E, ao mesmo tempo, uma exposição, ao meu ver, muito interessante que o senhor faz no seu livro e em outras entrevistas, é como, desde a década, desde do final da década de 1930, início da década de 1950, até hoje, nós temos um aumento muito grande na proporção de militares que vêm do que o senhor, inclusive, também delimita, né, a família militar, ou seja, filhos de militares, ou então que já estudavam em colégios militares. O próprio livro do Vilas Boas, que o senhor mencionou, tem um trecho muito dedicado ao pai dele e ao anticomunismo do pai dele. Eu também tive o prazer de ler esse livro. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: essa endogenia dos militares, que é o termo que o senhor utiliza, mais o fato de que muitos deles são formados em um período autoritário do Brasil, faz com que influencia uma possível falta de renovação da mentalidade dentro das Forças Armadas, dentro do que o senhor classifica até de experiências subjetivas que vão além do currículo, ou seja, até que ponto nós temos um culto às tradições ou uma manutenção de visões já antiquadas de mundo, né? Se o senhor puder falar um pouco sobre essa endogenia, né, e o fato de que muitos militares são desse período, acho que seria muito interessante. Tá bom, Felipe, então, bom, eu acho que algumas características, vamos dizer assim, sociológicas dessa geração são importantes, né, para a gente compreender a visão de mundo deles, né? Uma dessas, não que explique tudo, nem que necessariamente explique muito, mas eu acho que ajuda a explicar. Só um parênteses, quando no espírito militar, lá na tese, na verdade, em 1989, eu já lidava com essa questão da origem social dos militares, né, que havia um debate já presente anteriormente. Alfred Stepan, por exemplo, né, Os Militares na Política, tinha publicado no início dos anos 70 dados sobre isso, tinha discussões mais antigas sobre a origem de classe dos militares, na suposição de que a origem de classe influenciaria de alguma forma o comportamento político deles, né? O tema grande dos historiadores e cientistas políticos, né, até eu fazer o meu trabalho numa perspectiva diferente, era o comportamento político dos militares. Então, às vezes, buscavam outras variáveis. Uma delas era isso, né, origem de classe, origem social, o perfil social. E a grande discussão era, por exemplo, se era classe média, não era. E o Stepan, ele mostra dados obtidos a partir dos questionários que os cadetes preenchem até hoje, aliás, na AMAN, quando entram, em que tem, enfim, naturalidade, religião do pai, da mãe, e o grau de escolaridade, vários quesitos, e também tem a profissão, né, do pai e da mãe. A profissão do pai, o Stepan e outras pessoas, né, pegaram esses dados desses questionários, foram os mesmos dados que eu peguei. E o que é que o Stepan mostrou? Que, pegando um período nos anos 40, você tinha
quase 80% no que seria uma classe média, uns 15% de elite e uns 5% uma classe baixa qualificada. Tá? E que nos anos 60 permaneceria ainda basicamente um recrutamento de classe média, com 80%, teria havido uma mudança nos extremos, ou seja, você tinha 5%, vamos dizer assim, de elite e 15% de baixa qualificada. Mas, de alguma forma, o recrutamento continuava em classe média. Isso foi uma caracterização que sempre agradou, inclusive, aos próprios militares. Né? Quem que não gosta no Brasil de se dizer eu sou de classe média? Né? Todo mundo, média está no meio dos extremos, enfim. E para o Exército em particular, uma caracterização que sempre foi satisfatória. A questão é que o Stepan, quando pegou as profissões, né, tinha coisas como, por exemplo, funcionário público. Né? E onde é que ele coloca funcionário público? As categorias dele. Tinha baixa não qualificada, baixa qualificada, classe média e classe alta tradicional. E, bom, na dúvida, funcionário público, é óbvio que podia ter um funcionário público ser um diplomata de alto escalão, ou podia ser o porteiro de um edifício público, mas, enfim, botar na classe média. Né? E botou na classe média e ficou tudo classe média. A questão que eu chamei a atenção na época já é que a pergunta estava mal colocada. A pergunta não é se é classe média, alta ou baixa. A questão é que já os dados do Stepan mostravam, quando você desagregava esses dados, vendo se o pai era militar ou não civil, o que é muito simples e exato, você não tem dúvida, né, onde é que enquadra, você tinha já um recrutamento crescente. Na década de 40, por exemplo, na faixa de 20 e poucos por cento, não vou lembrar agora exatamente os números, e nos anos 60, que ele pegou, meados dos anos 60, tinha subido para 30 e poucos por cento. Então, aí dava para perceber um crescimento. E nos anos 80, 84, 85, tinha subido para 50%. Então, aí já tinha uma linha histórica consistente de um crescente, vamos dizer, recrutamento endógeno. Isso eu aponto na tese. Depois eu desenvolvi 2 artigos depois, mas enfim. Para você ter uma ideia, em 93 chegou a mais de 60%. Então, é uma tendência que ainda crescia. Mas, além disso, os dados que eu tive sobre, para além da origem, né, dos cadetes, de ter 50% a 60%, essa geração, né, metade é filho de militar, o que implica ter um pai militar, né, na época não tinha mãe ainda, mulher militar, mas de ter morado em vilas militares, prédios de militares, possivelmente estudado em escolas militares, colégios militares. E quando pegava a origem escolar dos alunos, e aí eu peguei um período longo, de 76 a 85, né, o que cobre basicamente essa geração que a gente mencionou, 91,3%. 91,3% tinha estudado, antes de entrar na AMAN, em colégios militares. Colégio militar, eu estudei 2 anos em colégio militar, 1 ano no Rio e 1 ano em Belo Horizonte, meu pai era transferido. Né? No Rio eu fiz o concurso de admissão para a 5ª série, um concurso disputadíssimo, passei, entrei com 9 anos. Né? Então, tinha muitos alunos de colégios militares, precisavam ter uma média, se não me engano, 7 para entrar direto para a AMAN. Tinha também os alunos da preparatória de Campinas, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que era de 3 anos, era o equivalente ao nosso ensino médio de hoje. Né? Depois, agora, ficou reduzido a 1 ano, o primeiro ano antes da AMAN. Ou seja, a formação passou a ser 5 anos, né? 1 ano na preparatória e 4 na AMAN. Mas, na época, equivalia ao ensino médio inteiro. Você entrava com o quê? 14 anos, 15 anos. Ou seja, mais de 90%, tem 50% ou mais de filhos militares, mas mais de 90% estudou em escolas militares antes, alguns desde os 9, 10, 14 anos. Então, o efeito cumulativo disso é uma geração para quem civil, mundo civil, como eles dizem, quase uma peça de ficção científica, em termos de sociabilidade, de conhecimento, de vivência. Né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa na AMAN, eu escutava muito cadetes oficiais, né, falando, não, que aí fora, não sei o quê, que aí fora, aqui dentro. Aí fora onde? Olha, cara, filho de militar, né? Já tinha alguma
socialização nessa família militar, como eles falam. E fora onde? Fora Resende, que ele está falando, né? A cidade onde está Amã? Não, aí fora é o mundo civil, como eles falam. Então, o militar, isso é fundamental para o processo de construção da identidade do militar, do oficial lá na Amã, é construir uma divisão entre dois mundos, um mundo militar e um mundo civil, entre a figura do militar e do civil, né? E você atribuir valores diferenciados. E esse contraste é que faz, pelo contraste, a definição do que é ser militar. As coisas positivas são sempre colocadas do lado da vida militar, dos valores, né, associados ao modo de vida, ao mundo militar. É claro, isso eu estou falando no nível geral de valores. Evidentemente, a gente reconhece que os indivíduos singulares têm variações e tal. Mas, no atacado, na cosmologia militar, o mundo militar é mais organizado, com mais pessoas patriotas, dedicadas, trabalhadoras, organizadas, enfim, uma série de coisas positivas. E o mundo civil é um mundo mais egoísta, cada um por si, você só pensa em você mesmo, menos patriota, menos organizado, uma bagunça e tal. Isso vai organizando essa visão de mundo, essa cosmologia. Eu acho que o efeito cumulativo de você ter uma geração predominantemente de filhos militares e quase que exclusivamente, né, já escolarizada em escolas, colégios militares desde muito cedo, é reforçar essa fronteira e esses estereótipos entre o mundo civil e o mundo militar. Naturalizar essas coisas como parte do mundo. Né? Eles acreditam que existe um mundo civil. Quer dizer, acreditam que existe o civil. Eu chamo a atenção, né, no livro, e em particular... O civil é uma criação, texto, né? É uma invenção do militar. Tá? Enfim, se você me pedisse para definir, Celso, faz uma lista aí, quais são os elementos da tua personalidade, da tua Vascaíno. Vascaíno seria uma delas. Homem, professor, brasileiro, vegetariano, casado com Elizabeth, pai de 3 filhos, morador de Botafogo, funcionário da FGV. Eu podia falar 30 coisas aqui para você, não ia me lembrar de falar civil, eu sou civil, porque não faz sentido. Assim, provavelmente você também falaria uma série de coisas, não diria, entendeu? Né? No rol das 10 ou 20 eu sou civil. Só faz sentido a gente se sentir como civil quando interagindo com militares, numa situação de interação com militares. Já para eles, não. Ser militar como eles dizem, é um sacerdócio, 24 horas, você não deixa nem contar sem farda. Quer dizer, é o primeiro elemento que define, né, a identidade militar. Mas isso fica tão naturalizado, essa visão de que existem 2 mundos, um mundo civil e um mundo militar, quando não existe. Só para dar um exemplo concreto, na área de ensino, né, várias vezes eu fui, enfim, já dei muitas aulas, palestras, fui professor colaborador num programa de pós-graduação deles. Em nenhum programa, sempre participei, sempre falei essas coisas, abertamente, na instituição militar também. Mas várias vezes eu vi, por exemplo, mesmo autoridades na área de ensino militar, porque o ensino militar ele é diferenciado, né? Ele tem uma legislação própria. A AMAN, os colégios militares, por exemplo, eles não são regulados pelo MEC, agora o Ministério da Defesa, mas antes era pelas Forças Armadas, né, singulares. Isso é uma diferenciação. Mas várias vezes eu ouvi eles falarem, não, porque no sistema de ensino militar é diferente do sistema de ensino civil. Eu sempre fiz questão de interromper e fazer uma correção, dizendo que não existe sistema civil de ensino. Isso não está na legislação. O que existe é o sistema nacional de ensino. Existe um sistema militar de ensino, mas o que eles opõem não é o sistema civil de ensino, é o sistema nacional de ensino. Ou seja, acho que isso dá a dimensão, como o ensino militar é uma parte, né, específica de um grande mundo. O mundo é civil, né, não é uma divisão entre 2 mundos, mas isso fica muito forte. O livro do Vilas Boas, ele ficou muito, muito citado, foi, enfim, objeto de centenas, eu não estou exagerando não. O clipping da FGV pegou mais de 300 matérias sobre o livro quando ele saiu, a entrevista. Todas praticamente focadas na questão do tweet, justificadamente, né? Quer dizer, o lado, vamos dizer, político recente do livro. Mas o livro ele tem coisas muito interessantes sobre a vida nessa família militar,
né? Ele fala, a família militar, o pai já era militar, ele viveu em Vila Militar, estudou na preparatória, a esposa dele ajuda na carreira, assim como a mãe ajudou o pai na carreira, e ele diz, num determinado momento, né, ele fala, a gente é como se tivesse um risco de giz, ou um círculo de giz, não me lembro, separando os dois mundos. Ele só foi interagir com civis mais recorrentemente, né, tendo que enfim, conversar, discutir e tal, quando ele fez um curso na ESG, Escola Superior de Guerra. Ele tinha 49, quase 50 anos. Quer dizer, acho que isso é muito revelador dessa geração, que ficou muito insulada, muito isolada socialmente, mas se achando, né, e colocando, quer dizer, todo o peso positivo na corporação, nos valores militares, em detrimento dos civis, que é sempre a bagunça. Eu me lembro na pesquisa de campo, onde um oficial chegou para mim contando de um cadete que tinha sido expulso e tal, e falou, olha, foi expulso, porque pegaram a mochila dele, sei lá, ele saindo, e tinha um tênis de um colega, ele tinha roubado o tênis de um colega, e ele foi expulso sumariamente. Isso aqui não pode virar paisanaria. Eu me lembro dessa expressão. Ou seja, a paisanaria é isso, nós somos paisanos. Aliás, civil, né, vamos dizer, é a expressão para fora. Internamente, os militares falam paisano, né, que é depreciativo, evidentemente. Mas, enfim, eu acho que o efeito disso acaba sendo muito perceptível em termos de interação social, o que faz com que algumas visões mais messiânicas ou a preservação, né, de valores e de coisas tradicionais fiquem mais forte, mais facilitada. Não sei se eu respondi. Não, respondeu perfeitamente. E eu queria emendar nisso. O senhor falou, né, dessa diferença de mundos, citou o Vilas Boas com a questão da risca de giz. É possível dizer, né, qual a visão do senhor sobre a ideia de que essa separação de mundos e essa concentração de valores positivos no mundo militar possa levar a uma ideia de tutela, né, que a república ou a vida política, a vida civil, precisaria ser tutelada pelos militares. Essa visão ainda existe dentro de alguns círculos das Forças Armadas? Como o senhor vê isso? Olha, de alguns círculos, sim, eu não tenho dúvida. Inclusive, quando algumas, vamos dizer, autoridades militares ou ministros de origem militar tratam, por exemplo, do artigo 142 da Constituição, né, que define a missão das Forças Armadas, vem com essa interpretação, como se as Forças Armadas estivessem para além do próprio Estado brasileiro, né? Enfim, como que, numa situação de impasse, o comandante supremo das Forças Armadas, no caso o presidente da República, estivesse acima dos poderes. Isso é uma aberração em termos jurídicos, né? Como se a Constituição previsse, né, que poderia ser extinta por um grupo não está nomeado em lugar nenhum na Constituição que o Exército, as Forças Armadas, os militares sejam um poder moderador. Não são. Se tivesse, estaria na Constituição, e não está na Constituição. O comandante supremo tem a ver com as questões internas das Forças Armadas e não com nenhuma resolução de impasse entre os poderes da República. Mas o próprio fato de volta e meia estar surgindo, né, alguma discussão a respeito do artigo 142 já é um mau indicador de que existe, sim, uma parte. Mas eu chamo a atenção que, pelo menos a minha visão, tá? Tem colegas que eu respeito que discordam e que acham que é muito mais generalizado, ou outros que é menos generalizado. Mas parte, eu acho que sim. Mas a parte remete aqui a partido, né? Quer dizer, um partido militar. É uma ideia que vários autores já usaram de formas diferentes, não é o caso de entrar aqui em discussão mais conceitual, mas Alain Rouquier, por exemplo, quer dizer, quando uma parte dos militares age como se fosse um partido político. Quer dizer, é uma metáfora, evidentemente. Como se fosse um partido político, no sentido de ter, né, seus objetivos pragmáticos, uma certa ideologia unificadora, ter uma estrutura organizativa que faz com que haja assim. Quer dizer, eu acho que há um partido político que está ocupando postos no Exército numa quantidade nunca vista antes, né, de milhares e milhares de pessoas ocupando posições e, enfim, um presidente que se elegeu enfatizando sua participação, né, nisso,
embora, enfim, Bolsonaro ficou uma década, ou 15 anos, se contar o tempo de preparatória já como militar, mas saiu em 88, né, e depois foi durante 30 anos político. Então, ele é político. Foi um dia militar, muito mais político, mas sempre procurou fazer isso. Mas, recentemente, sempre com uma mensagem um pouco preocupante, né, do meu exército. O meu exército, abrindo a dúvida se, vamos dizer, se é um exército de identificação, vamos dizer, identitária, aquilo que eu fui, ou se é o meu exército, no sentido de que eu sou o comandante e ele é meu no sentido que eu que mando, e tem sinais preocupantes, né? Por exemplo, a demissão dos 3 comandantes militares, enfim, coisas que fazem parte do noticiário político. Eu não sou analista de conjuntura política, não vou me aventurar aqui, eu estou apenas chamando a atenção para a indefinição que fica diante desse questionamento, né, mesmo que eventual, do artigo da Constituição e do uso, né, desse meu exército, um uso possivelmente, né, político ou como eventual ameaça. Mas uma parte, sim, se comporta e tem tido, né, bastante recompensa, né, em termos políticos, enfim, orçamentários, cargos, enfim. E também, junto com as benesses, vem o telhado de vidro, as críticas, né, as denúncias de mau uso, de corrupção, de protegimento de familiares, enfim, essa questão que faz parte do mundo da política, que é um mundo no qual os militares não devem entrar como instituição, ou militares da ativa, com certeza. Eu acho um absurdo, né, eu escrevi isso num texto para Unbox, que um general na ativa, como Pazuello, fique ministro, né, faça tudo o que fez na ativa. Acho que causa muito mal à imagem da instituição. Eu lembro sempre de uma frase do general Peri Bevilacqua, foi um militar muito ilustre, enfim, e apoiou o golpe de 64, inclusive depois foi ministro do STM, né, o Superior Tribunal Militar, foi cassado pela AI-5. A elite militar tinha ódio porque ele costumava dar habeas corpus, né, para pessoas da oposição e de esquerda. Mas, enfim, ele tem uma frase que é mais ou menos quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina sai por outra, ou alguma coisa desse gênero, não vou me lembrar agora. Eu não tenho dúvida disso, e acho que a participação na política faz muito mal à instituição. Tem indivíduos militares que se beneficiam pessoalmente disso, do seu grupo, né? O regime militar é um grande exemplo disso, fez muito mal para a instituição internamente, e eu acho que a gente viveu um retrocesso em termos de relacionamento com a instituição militar, em vários níveis, né, político, acadêmico, midiático, que vai demorar décadas, né, para melhorar. É a minha impressão, infelizmente. Trazendo outra questão histórica sobre estudo, também uma questão que o senhor explica, mas em outra obra, o mentor, o idealizador da AMAN, especialmente da AMAN estar em Resende, foi o Marechal José Pessoa, irmão do João Pessoa, que hoje batiza a capital da Paraíba, com a ideia de tirar a Academia Militar da capital, então Rio de Janeiro, né, e da efervescência política da capital. Isso está ligado ao golpe republicano de 1889 e tudo mais. É possível dizer que, na tentativa de preservar a instituição de formação dos militares, acabou gerando as condições para criar essa espécie de bolha isolada do mundo militar? Então, talvez até dizer que talvez tenha saído um pouco pela culatra a ideia do José Pessoa? Olha, eu acho, não sei, Felipe, acho que não, certamente não, como intenção dele. Ele tinha horror à participação militar da instituição na política. Aliás, ele teve enormes divergências com o Góes Monteiro. Foi preso pelo Góes Monteiro. Aliás, amanhã, um orientando meu vai defender tese de doutorado justamente sobre José Pessoa. Fez uma biografia, uma tese com mais de 700 páginas, coisa rara hoje em dia. Fique à vontade para divulgar o nome dele e espero que seja publicada. Rafael Rosler. Aliás, você pode convidá-lo
que ele vai ter prazer de falar, porque é uma história muito interessante. Mas o José Pessoa, acho que não. Ele, na verdade, a gente tem que ver que, assim, ir para Resende, né, nos anos 30, quando o José Pessoa idealizou, a AMAN acabou sendo inaugurada em 44, era uma viagem de, sei lá, 8 horas de trem, era uma coisa assim, né? Hoje você vai em 2 horas e pouco de carro pela Dutra. E hoje você tem internet, você está no mundo, né? Essas distâncias diminuíram drasticamente. José Pessoa tinha, sim, essa ideia de afastar do centro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que não foi algo intencional, não. Eu acho que foi, enfim, a gente tem o efeito acredito eu, de algumas coincidências ou históricos, né, que foram acontecer. Ter, por exemplo, ainda nativa, né, uma geração que viveu o regime militar, que foi formada ainda na época mais repressiva, né, falando aqui dos anos 70, que manteve, de alguma forma, por mais que ficassem, né, 30 anos comportadas, né, no sentido estrito do termo, comportamento político, vamos dizer, adequado à democracia, a gente não teve problema nenhum, né, até recentemente, com participação de militares da ativa. Como você falou, o golpe republicano de 1889, que é como eu prefiro chamado, que é a proclamação da República, já escrevi muito sobre isso, foi um golpe de Estado, no sentido técnico do termo, né, inaugurou uma fase messiânica de inúmeras intervenções militares na política. Aliás, o professor José Murilo de Carvalho tem um texto fantástico, que eu acho, sobre as Forças Armadas na Primeira República, 2 pontos, o poder desestabilizador, porque ele enumera e analisa, são dezenas de eventos, e depois continua, né, insurreições, levantes, tentativas de golpe, manifestos de oficiais da ativa, isso pontua a nossa história republicana, desde o início, né, quer dizer, o pecado capital da República foi ter sido instaurada por um golpe de Estado feito por militares, embora um partido, uma parte dos militares, eu chamo atenção para isso também. Mas, enfim, com a nova República, vivemos 3 décadas, um recorde na história republicana sem isso. E olha que no início tinha muita desconfiança, essa ideia de tutela, não, governo Sarney, os militares tinham ainda um peso grande do ministro, é verdade, mas isso não foi, enfim, as eleições se sucederam. Eu me lembro uma vez na Inglaterra, dando uma palestra e tal, eu me lembro que o professor Légio Betel, aliás, um grande latino-americanista, né, que coordenava o Centro Brasileiros da Universidade de Oxford, então, Celso, mas eu tenho dúvidas, acho que a prova dos 9 vai ser se um político de esquerda se eleger. Se o Lula se eleger, por exemplo, os militares vão deixar ou não, aí que vai ser o teste. E pouco tempo depois o Lula se elege, e se reelege, e Dilma se elege, enfim. E isso tudo aconteceu, repito, sem tentativa de golpe, prontidão nos quartéis, ocupação de rádio para leitura, essas coisas que pontuaram a nossa República. Isso foi recentemente quebrado, com uma participação mais direta, majoritariamente de militares na reserva, que passaram há pouco tempo na reserva, mas também na ativa, né? Quer dizer, eu mencionei o comandante do Exército no tweet, consultando o alto comando do Exército, mencionei o general Pazuello, ministro, né, da Saúde, com uma gestão que eu pessoalmente acho trágica e que faz muito mal para a imagem da instituição militar. Mas, enfim, isso é uma novidade nesses anos. Eu acho que, talvez, assim, Nova República, como um período histórico, uma periodização histórica, tenha terminado com a eleição do Bolsonaro em 2018. A gente passa a ter um novo, vamos dizer, campo de disputas social, político, civilizacional até em algumas dimensões, que não teve antes. Mas antes tinha PT, PSDB, enfim, mas entre os presidentes todos, por mais que um fosse, né, de uma política econômica de um tipo, social de outra, havia um consenso básico de um certo, vamos dizer, viés razoavelmente tolerante, progressista, com variações, né, mas que hoje em dia são questionados e postos seriamente em questão. Então, talvez, em breve, os historiadores tenham que... Eu já gosto de assumir que a Nova República terminou
em 2018. A gente começou um outro período que ainda não sabe como nomear, mas muito mais polarizado, muito mais agônico, né, em termos de disputas, muito mais radicalizado nesse sentido também, e um período politicamente perigoso. Mas, enfim, também não vou aqui. Os historiadores têm uma grande vantagem, né? Que é termos a bola de cristal da história. Então, quando a gente fala, uma coisa é falar sobre Hitler sabendo que vai dar no Holocausto, outra coisa seria escrever sobre Hitler em 36, 37, né, tendo chegado ao poder há pouco tempo. Aliás, publicarei em breve o texto de uma historiadora barra antropóloga austríaca, né, Lucy Varga, que faz uma análise da gênese do nacionalsocialismo, né, do nazismo, nos anos iniciais. Né? Isso, sim, é desafiador. A gente já tem a bola de cristal da história. A gente sabe no que deu 64, a gente sabe no que é que deu uma série de coisas. Né? A gente não tem ainda a bola de cristal de 2018 para frente. Né? Daqui a 10, 20 anos, como é que a gente vai ver esse período? Mas eu acho que a gente iniciou uma nova temporada dessa série, que, infelizmente, não é uma série do Netflix, é uma série de carne e osso que a gente vive cotidianamente. Mas, enfim, estamos aqui para discutir, né? E você também fazendo esse papel da gente discutir publicamente essas questões, esses temas é muito relevante, fazer as pessoas pensarem também, refletirem sobre, né, não só a sua vida pessoal, mas a sua inserção num determinado momento, período histórico. E, professor, temos aí 10 minutos apenas, né, do tempo que combinamos. Queria, antes, né, da gente começar a fechar, voltar rapidamente para a academia, com até perguntas talvez um pouco mais leves. O senhor mencionou agora há pouco um orientando do senhor, e como o senhor enxerga o estudo das Forças Armadas hoje nas universidades brasileiras? Né? O senhor mencionou também o José Murilo de Carvalho, que talvez junto com o senhor são os dois principais autores sobre o papel político e sobre a formação das Forças Armadas, embora em ramos diferentes, e se o estudo das Forças Armadas no Brasil, às vezes, ele não tem empecilhos das próprias Forças Armadas, a partir, inclusive, da experiência e das dificuldades que o senhor enfrentou 30 anos atrás. Então, como o senhor vê esse campo de estudos hoje? Bom, Felipe, assim, como campo de estudos, eu acho que... Bom, quando eu entrei nesse campo, estudei, né, para estudar, a grande marca era um campo restrito. Poucos historiadores e cientistas políticos estudavam os militares. Após o golpe de 64, em particular, que teve a novidade dos militares darem um golpe e continuarem no centro do poder político, no domínio do poder político, por isso que eu gosto de chamar esse período de militar, e não de civil-militar, como ficou mais usual chamar hoje em dia, com o melhor das intenções, civil-militar, que era uma composição dos civis e tal, mas eu não gosto muito. Primeiro, que eu acho que cai na armadilha desse mundo civil, mundo militar. Segundo, que agrada os militares, que sempre gostaram de classificar, né, a sua intervenção como um chamado dos civis. E terceiro, deixa de lado o fato de que quem deu as cartas e mandou nas horas decisivas era a instituição militar. Então, quando um presidente como Costa e Silva ficava impedido e tinha um vice-presidente civil que a Constituição dizia para assumir, os militares decidiam: não, a gente vai decidir aqui no alto comando e bota outra pessoa. Então, acho que o civil militar perde essa dimensão. Enfim, fechando parênteses. Nessa época que eu estudei, era muito pequeno, basicamente ciência política, como disse, preocupado com o comportamento político dos militares. Quando eu fui fazer esse tipo de pesquisa que implica observação participante, contato, né, enfim, com os militares, havia um sensível preconceito na academia. Preocupação / preconceito. Eu me lembro de vários colegas meus, de mestrado, enfim, do CPDOC, ou de outros lugares, dizendo: Celso, cuidado, enfim, podem acabar te matando lá. Eu vi isso, não estou exagerando, nem mentindo, te torturando lá. Mas muitas vezes também um certo preconceito, como se fosse uma poluição social. Várias vezes nós
está estudando militares por quê? Você gosta deles? Você concorda com eles? É um tipo de questionamento que eu sempre, até hoje, vivi. Se estudou militares, deve ser de direita, deve gostar deles, esse tipo de coisa. Eu nunca me coloquei... Aliás, os próprios militares também sempre procuram classificar os pesquisadores, né, enfim, que escrevem, pesquisam sobre eles como amigo ou inimigo. Né? Quer dizer, vai falar bem ou vai falar mal? Está falando bem ou está falando mal? Tá, tudo bem, pesquisador, mas no fundo, esse cara é amigo ou inimigo? Quer dizer, isso faz parte, evidentemente, da cosmologia militar, que não pode ter muita dúvida, né? Em situação de combate, você está vendo o sujeito vindo lá armado, enfim, amigo ou inimigo? Não dá para ficar discutindo, será que pode ser que não, vamos relativizar, ou não é. Mas a gente está falando de um mundo acadêmico que é regido por outras regras. Eu sempre me coloquei na posição de um pesquisador. Aliás, tudo que eu falei aqui, eu falo na condição de pesquisador, eu tenho como embasar em pesquisas que eu fiz de uma forma bastante clara. E falo exatamente do mesmo jeito que eu falei aqui com você, é uma coisa pública, exatamente da mesma forma como eu falo dentro da instituição militar sempre que me convidaram. Bom, houve desde então um aumento bastante significativo de estudos sobre militares. Eu acho que foi importante também a criação da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que foi um grupo do qual fiz parte, eu nunca pude também ocupar uma posição formal, mas estimulei, apoiei desde o início, desde a primeira conversa. Começou numa pizza, aliás, numa unbox. Muitas coisas no Brasil terminam em pizza. A ABED começou com uma pizza. Eram, 7, 8 colegas, né? Enfim, Manuel Domingos Neto, João Roberto Martins Filho, eu, Adriana Marques, enfim, uma série de pessoas que vamos criar uma associação e criou. Quer dizer, hoje em dia ficou maior, também mais diferente, tem muita participação de militares também, mas teve um papel importante na ampliação do campo de estudos. Eu acho que, como eu disse, nos últimos anos, por conta do efeito político, né, da participação dos militares e da dificuldade, né, na construção dessas pontes que são necessárias à pesquisa, eu acho que as coisas, o que tinha dado um passo à frente, deu 2 para trás. Então, acho que ficou mais difícil. Evidentemente, se você trabalha com documentos históricos, arquivos e tal, você tem outro tipo de inserção do que quando você lida com entrevistas ou com observação participante. Mas eu acho também que isso reforçou, mas também gerou uma grande, em muitos colegas, uma repulsa até pelo tema. Né? Quer dizer, eu acho que essa resistência ela voltou e aumentou. É compreensível também que nos anos 80, quando eu fui estudar militares, não era um assunto muito badalado, nem que tivesse muito prestígio. Era a década vamos dizer, da nova história entrando no Brasil com força, né? A história dos vencidos, a história de baixo para cima, a história a contrapelo, né? Os movimentos sociais, né? Ou surgindo, ou se renovando, ou crescendo. Quer dizer, esse era o tema. As pessoas se apaixonavam por esses temas e estudavam os temas com os quais tinham simpatia. Aliás, isso é muito comum hoje. Quando você pega a lista de trabalhos numa Unbox, numa aba, num Simpósio Nacional de História ou de Ciência Política, você vai ver que 90%, 80%, 90% dos trabalhos são sobre grupos sociais, atores, temas com os quais o pesquisador tem simpatia pessoal. Tá? Não estou dizendo que isso é um pecado, não. Só estou chamando a atenção que é também importante você estudar, né? Atores, movimentos ou grupos com os quais você não tem ou não se coloca numa posição prévia de simpatia. Senão a gente não vai estudar uma série de grupos, no qual estou incluindo aqui os militares. Que eu, apesar da minha formação biográfica, né, eu ser parte dessa família militar em grande medida, como estudioso, eu me coloco sempre, faço questão de me colocar no papel de um pesquisador, né, que reflete e fala, escreve e fala sobre aquilo
que pesquisou. É essa posição que eu sempre me coloquei e pretendo continuar me colocando. E, professor, para a gente fechar, o senhor reafirmou agora a sua posição de pesquisador, e o senhor é diretor do CPDOC, professor titular do CPDOC, né, e o CPDOC é uma referência nacional, inclusive acho que todo professor do Brasil, e eu como produtor de conteúdo uso muito, por exemplo, os verbetes do CPDOC, e nos últimos anos, né, tem se discutido muito uma questão de representatividade, tanto na academia quanto uma representatividade histórica brasileira em relação a mulheres, a pessoas negras, pessoas LGBT. Eu gostaria de saber se existe algum projeto, alguma novidade, alguma coisa em relação a isso no futuro próximo do CPDOC, e também, se o senhor tiver projetos em aberto, projetos futuros, e queira divulgar, também fique completamente à vontade. Mas a minha pergunta era em relação a essa discussão, né, nos últimos anos sobre a pesquisa no Brasil e sobre a representatividade de figuras históricas brasileiras também. Sem dúvida, é uma ótima questão. Eu tenho um projeto, sim, vai sair em fevereiro, mas por enquanto ainda é segredo, que está justamente, toca no âmago da questão que você comentou. Quando ficar público, terei todo o prazer de voltar e falar sobre ele. Mas em termos institucionais, sim, é uma preocupação nossa grande, forte e presente. Quem visitar o site do CPDOC vai ver vários seminários, tem um laboratório, aliás, sobre questões étnico-raciais, tem vários seminários sobre arquivos de mulheres, por exemplo, que a nossa equipe tem feito, com bastante sucesso público, aliás, né? Temos experiências de entrevistas, de história oral. Aliás, eu acabei de publicar, saiu esse ano, um livro, uma entrevista com outro comandante, não o comandante do Exército, mas com o comandante Pedro Pires, que, enfim, é herói nacional em Cabo Verde, né? Foi um dos líderes, junto com Amilcar Cabral, da luta pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Uma longa entrevista que eu fiz, que saiu em livro. Quer dizer, é uma história africana contada por um africano. Acho que é uma coisa que tem dado muita falta no Brasil, o nosso conhecimento de história contemporânea da África. Quando a gente fala em África, a grande maioria remete à escravidão no Brasil e seus efeitos, né, até hoje. Mas a história contemporânea da África, contada por africanos sobre assuntos da África, ainda é muito pequena no Brasil, muito reduzido o campo, tem esse livro. Mas, em termos de arquivos, por exemplo, arquivos de mulheres, nós tínhamos pouco, isso é um diagnóstico nosso, sei lá, de 200 arquivos, a gente tinha até pouco tempo atrás 11 arquivos de mulheres, isso é objeto de reflexão, isso foi objeto de ações institucionais, né, específicas. Nós conseguimos recursos para digitalizar todos os arquivos de mulheres do CPDOC, foram colocados online. Nós ativamente buscamos arquivos de mulheres também. É claro, a gente podia dar uma desculpa, né? Que, enfim, explica por que de 200 e poucos, né, do acervo, a grande maioria é de homens. Pode dizer que a elite política brasileira, republicana, é de homens, né? Quantas presidentes, né, mulheres, governadoras, senadoras, deputadas, teve até recentemente, né? Porém, a gente passou a receber arquivos de mulheres. E também de uma linha que a gente abriu, uma linha de acervo, de arquivos de cientistas sociais. Então, recebemos de várias cientistas sociais. A Alba Zaluar, né, que faleceu recentemente, o arquivo está lá, Ivone Magui, Marisa Peirano, não vou lembrar de todas agora, mas na área de arquivos pessoais, de política, o arquivo da Luísa Erundina, por exemplo, foi um dos últimos a recebermos, né? Então, tem uma preocupação, sim, explícita com isso, e que é parte tanto, né, da reflexão individual dos pesquisadores, mas também de laboratórios, seminários, grupos de pesquisa da nossa linha de acervo. Tá? Tem também um projeto que eu coordeno, Memória das Ciências Sociais no Brasil, que já tem mais de 100 entrevistas, todas disponíveis online, e que, vamos dizer, embora seja um campo que até recentemente tinha também um predomínio
masculino nas grandes posições de poder, tem 40% de mulheres lá, pelo menos. Então, é uma preocupação muito presente. Tem esse projeto novo aí, ainda secreto, que será publicado, espero que em fevereiro, mas já está em fase avançada de produção. Assim que ficar público, eu terei todo o prazer em voltar a falar sobre ele, Felipe. Vou cobrar a oferta. Agradeço muito o tempo do senhor, a gente já até estourou um pouquinho. Gostaria, né, foi uma conversa muito rica, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes. E o convidado aqui no repertório, ele tem duas tarefas antes de ir embora. Uma é dar uma dica cultural para os nossos ouvintes, pode ser um filme, um documentário, um livro, e escolher a música de encerramento, uma música que o senhor goste, que o senhor se identifique, enfim, a música que o senhor gostaria que encerrasse a sua entrevista. Nossa. Bom, uma indicação de leitura é fácil, tem um livro recente da Fernanda da Escócia, grande jornalista, pessoa muito querida, que foi nossa aluna de doutorado, Invisíveis é o título, e que foi tema, uma passagem, né, do livro dela, do Enem agora. Da redação do Enem, exatamente. A redação do Enem, né, a tese de doutorado que ela fez, desenvolveu no CPDOC. E, puxa, de música fica difícil, porque teria vários, né, vários que eu adoro. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, o nosso ouvinte só tem um áudio, mas tem um cavaquinho ali atrás do professor Celso Castro, então... Não é do meu filho, não é cavaquinho, é um violão de criança. Então eu peço desculpas pela burrice, mas o senhor fique... Não sou músico, não, mas, enfim... Bom, eu gosto muito Caetano, Milton... Então podemos fechar com o Bituca, Milton Nascimento. Alguma música específica dele? Alguma preferida? Tem muitas. Cais é uma música que eu gosto muito, mas tem muitas. Então, perfeito. E agora a gente fecha com Cais, do Milton Nascimento.